queria que você abrisse a sua Bíblia, então, lá no livro de 1 Samuel. Queria que você abrisse 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E eu queria pensar com você uma história que é uma história de uma mulher literalmente extraordinária. Eu queria que você conhecesse hoje a história dessa mulher e não pensasse diferente do que a palavra de Deus gostaria que você pensasse. Eu gostaria que você conhecesse a história dessa mulher e pensasse algo que é comum, sabe? Você não ficasse frustrado, porque aqui há um nível de maturidade que o Senhor quer nos levar. Mas não somente um nível de maturidade, um nível de espiritualidade, um nível de relacionamento com o nosso Pai Celestial. Ana ensina muito para a gente, a família de Ana ensina muito para a gente, Eucana ensina para a gente, Penina ensina para a gente, ensina muito para a gente. E hoje, pela manhã, eu acredito que o Senhor quer compartilhar essa palavra no nosso coração, a fim de que a gente tome posse, sabe, de uma sabedoria que essa mulher joga para nós, que o Espírito de Deus, na verdade, joga para nós através da vida de Ana, e com essa sabedoria, com esse recurso poderoso que Ana traz para nós através da sua vida, através de atitudes muito simples, conserta coisas, sabe? A sabedoria conserta coisas, sabe? A sabedoria restaura as coisas. E Ana é esse entendimento que nós precisamos ter nessa manhã. Então, eu não vim compartilhar nada de novo, apenas a palavra de Deus, e eu creio que essa palavra vai mudar. É importante isso. Eu queria fazer uma pergunta hoje para você. Eu queria te pedir, na verdade, eu quero te pedir algo. Eu queria te pedir o seguinte: se a palavra falar com você, você promete que vai mudar? Amém? Diga assim, amém. Se a palavra falar com você, levanta a sua mão e diz assim: eu prometo. Você promete que vai mudar? Se a palavra falar com você, você promete? Porque, às vezes, o grande problema, a palavra fala com a gente fica, mas aí agora eu vou ter que mudar. Claro, a gente tem que mudar. Então, eu quero pedir isso a você nessa manhã. Se a palavra falar com você, eu acho que essa é uma boa resposta para Deus. Amém? Então, 1 Samuel, eu estou usando a Nova Versão Internacional, que diz assim, verso 1. Havia um certo homem de Ramataim, na tradução normal, Ramá, né? Ele era de Ramá, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Pronto, aqui a gente já podia parar e começar a pregação, que é problema puro, né? Então, ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, guarda esses detalhezinhos aí. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade, a Siló. Siló era o centro de adoração daquele tempo, naquela época, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, podia ser assim, né? Os 2 filhos complicados de Eli, mas os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla. Por que ele fazia isso? Porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Em outra tradução, a irritava continuamente.
a fim de irritá-la. Então, a aborrecia, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, não foi um momento só, não foi um ano só. Ano após ano, ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava muito e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E Ana dizia no seu coração: não é não, não é não. Ela não falava para ele, mas ela falava no seu coração, não é não. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, isso em um outro contexto agora, talvez eles estivessem adorando de manhã, mas de tarde, talvez ela comeu e bebeu em outro contexto, e o texto diz que ela, então, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, então ele não estava nem dentro, estava junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma, como é que estava a alma dela? Como? Amargurada. Chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Senhor, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esquecerem da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Se fosse hoje, né? Larga essa cachaça, mulher, né? Ana respondeu: não, Senhor, não se trata disso. Não se trata disso, meu Senhor. Olha a honra, olha a consideração que ela dá a um profeta que entende tudo errado, que está entendendo tudo errado. Não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher qualquer. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Feche seus olhos. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nesta manhã. Que o Senhor encha o nosso coração da tua boa e poderosa palavra. Muda, traz mudança para nós nessa manhã. Encha o nosso coração da sabedoria necessária que havia no coração de Ana e que há no nosso coração, porque o teu Espírito, o mesmo Espírito que estava dentro de Ana, é o mesmo Espírito que está dentro de nós nesta manhã. E essa sabedoria, essa graça que nos fortalece, que nos ajuda diante dos conflitos, das dificuldades, ela está disponível para nós através do teu Espírito, do nosso Senhor que habita dentro de nós. Talvez estejamos aqui nessa manhã com um coração muito parecido com o coração de Ana, amargurados, tristes, angustiados, uma angústia profunda no coração. Mas hoje o Senhor deseja tratar com isso, tratar com a gente. O Senhor deseja trazer ensino para o nosso coração, para que haja cura nessa manhã nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui são casados nessa manhã? Levanta a mão. Quantos aqui pretendem se casar nesta manhã? Quantos aqui
um dia vão pretender se casar nessa manhã. Pronto. A palavra é para você, é para nós. A palavra é para a gente nessa manhã. Amém. Pense numa confusão. Pense numa confusão. Um homem, ele era levita, mas ele morava agora nas montanhas de Efraim. Então, esse homem, ele representa aquilo que nós temos que entender e compreender um pouco melhor nesta manhã. Ele tem uma mulher, ele ama esta mulher, e esta mulher, ela tem uma limitação, ela tem um problema. Nós conhecemos o texto, lemos o texto, você deve ter lido esse texto, você conhece esse texto, você conhece essa história, talvez até melhor do que eu. E ela tem uma limitação. E qual é a limitação dessa esposa? Ela é estéril. Ela não pode ter filhos. E a ideia de Eucana, então, foi a ideia pragmática. O que ele fez? Ele não fez o que Isaac fez. A Bíblia diz que Isaac, quando percebeu que Rebeca era estéril, orou pela sua mulher. Mas ele não orou um dia, 2, 3, não orou um mês, 2, 3, não orou um ano, 2, 3, não. Ele orou 20 anos, para que aquela esterilidade na vida da Rebeca fosse debelada, fosse curada. E Deus ouviu a oração de Isaac. Você conhece essa história? Deus ouviu a oração de Isaac. Ele orou quantos anos? 20 anos. Eucana não teve essa disposição. Eucana não entrou por esse caminho. Eucana representa a praticidade do homem. Qual é o caminho mais fácil? O homem é assim, ele é prático, ele quer resolver as coisas de uma forma mais prática. E sabe o que eu descobri nesses dias? Para todo problema difícil, você já ouviu isso? Existe uma solução simples e errada. Sim ou não? Para todo problema difícil da nossa vida, existe uma solução simples que parece a melhor, mas é completamente errada. Vai dar problemas lá na frente. E então, Eucana, ele tem uma ideia. Preste atenção, nós não sabemos, eu ainda não descobri, eu não sei, eu estou falando de todo o meu coração, eu não sei justificar para os irmãos por que na Bíblia nós encontramos essas relações poligâmicas. Nós não temos uma explicação plausível para isso, não temos uma explicação convincente para isso, porque lá em Êxodo 20, o Senhor diz o seguinte: não adulterarás. Êxodo 20, 14, não adulterarás. E quando a gente percebe essas relações poligâmicas na Bíblia, a gente percebe, a gente vai ver, quase todas elas é só problema. Pensa na relação de Salomão com as suas 300 concubinas. Você sabe o que aconteceu. A Bíblia fala sobre isso. É muita coisa para administrar. Nós vemos problemas desse tipo com Moisés, Davi, Salomão, Abraão, Sara teve uma ideia, vamos dar um jeitinho, vamos dar uma ajuda, vamos dar uma mão para Deus, não é isso? E aí ela chama a concubina e aí a gente já sabe tudo o que aconteceu, todas as situações que a Bíblia trata do poliamor tem problemas, todas elas. Não há uma explicação plausível, a única explicação que eu consigo me aproximar mais é a mesma resposta que o Senhor Jesus deu para os judeus, os discípulos do Novo Testamento: por causa da dureza do coração de vocês, esse não é o plano original de Deus, mas por causa da dureza do coração de vocês, então Moisés deu carta de divórcio. Então, na verdade, a gente pode
de uma forma análoga, entender o seguinte, que por causa da dureza do coração, então foi permitido, ou permitida essas relações de poliamor na Bíblia, mas todas elas foram problemas para lá de Bagdá. É muito problema, é muita situação, é muita confusão. São situações de muita dor, de muita amargura. Nós não aceitamos isso hoje, Deus não viu isso com bons olhos no passado, não vê hoje também, e toda a situação de adultério consentido, eu chamo essas situações na Bíblia de poliamor de adultério consentido, é tolerado, embora não fosse a vontade do Senhor. O plano original do Senhor é: deixará o homem, seu pai e sua mãe, desde o Gênesis, unirá a sua mulher, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não fala unir-se-á as suas 2 mulheres, as suas 3 mulheres, não fala unir-se-á as suas 300 concubinas, não fala nada disso. Fala unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, não existe nenhuma resposta plausível para nós na Bíblia que justifique essas relações, a não ser a dureza de coração. E por conta disso, nós vemos aqui algo que a gente precisa pensar e contextualizar e trazer isso para dentro das nossas famílias, porque Penina representa, se você observar tudo que está escrito aqui, Penina representa um espírito de acusação que nós conhecemos bem hoje e que foge de qualquer padrão de normalidade. Qualquer padrão. O que Penina representa? Um espírito de confusão. Um espírito de acusação. Ninguém consegue viver bem dentro de um ambiente de acusação. Ninguém consegue viver bem, ser feliz dentro de um ambiente, de opressão, de acusação, de calúnia, de apontamento de dedo, de identificação de dificuldades, de apontamento dessas dificuldades, desses problemas. Então, o que está acontecendo? Você é estéril. Deus fez isso com você, Deus não te ama e não cuida de você, era isso que Penina falava para ela, Deus não te ama, Deus não cuida de você, você foi desprezada. Sabe o que Penina está falando para ela? Nem Deus gosta de você. É o que Penina está falando para ela, para Ana. Agora, ela não disse isso uma vez. Se nós considerarmos que Eucana fala para Ana assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Talvez ele estivesse fazendo uma referência à quantidade de filhos que Penina teve. E se nós pensarmos assim, e tudo indica que é assim, então são provavelmente 10 anos ou mais de acusação. Ela não está debaixo de um espírito de acusação, 1 mês ou dias, não, são 10 anos, todas as vezes. A Bíblia diz que todas as vezes que Eucana subia para adorar e para sacrificar, Penina se levantava contra Ana e começava a acusá-la. Sabe o que Penina, no fundo, estava dizendo para Ana? Você é desprezível. Você é desprezível. E isso era dito todas as vezes que Eucana subia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, o que torna essa acusação ainda mais perversa e doída. A gente sabe como é, você sabe como é. Ninguém gosta de ficar debaixo de acusação, ninguém gosta de ficar, debaixo desse espírito, porque ele machuca. Esse espírito de acusação fere. É assim dentro de casa, quando o marido ele começa a acusar a mulher, quando a mulher começa a acusar o marido, isso dói, isso machuca, isso arrebenta com a gente, arrebenta com a relação, arrebenta com o casamento. Eu sei do que é isso, porque no meu primeiro ano de casamento, eu já era pastor, mas eu era muito imaturo. E eu cobrava de Viviane, falava com ela algumas coisas. Eu machuquei ela durante o meu primeiro ano de casamento, porque eu cobrava muito dela algumas coisas, até o dia, eu lembro onde eu estava,
a hora que eu estava dirigindo, e ela falando de mim, de uma dificuldade que eu tinha. E eu olhei para ela e falei assim, mas não é fácil, né? Porque lidar com isso para mim é difícil. E ela fala assim, está vendo como é difícil a gente lidar com as nossas dificuldades, Paulo? Às vezes você me acusa com as minhas. E eu não sei quantos de vocês, e naquele dia eu me arrependi. Aquele dia foi, sabe, uma virada de chave na minha vida, e eu deixei de acusar a minha esposa, eu passei a fortalecê-la, a apoiá-la, a ajudá-la. Foi uma mudança de chave. Eu não sei quantos de vocês aqui assistiram aquele filme Adolescência, que está agora fazendo o maior sucesso. Sabe qual foi a parte mais incrível daquele filme para mim? Foi o final, quando o pai e a mãe estavam sentados no quarto do filho, ele coloca a cabeça no travesseiro e chora como uma criança, e a parte mais interessante daquele filme foi quando eles começam a dizer o seguinte, poxa, eu comecei a trabalhar, a empresa começou a dar certo, eu saía às 8 da manhã e chegava às 8 da noite, e era um momento importante da vida dele, eu acho que eu falhei, e a mãe começou a dizer assim, mas eu estava dentro de casa, e ele ficava no computador até tarde, às vezes eu batia na porta, eu podia ter sido mais atenciosa, eles não se acusaram. Sabe, o momento para mim mais incrível do filme é que eles não ficaram se acusando, mas eles ficaram olhando para dentro do coração e vendo aonde cada um havia errado e podia ter feito mais. Aquele é o momento mais incrível do filme para mim. O momento mais terrível é quando ele senta, não vou dar spoiler aqui não, mas o momento mais terrível é quando ele senta com a psicóloga. Mas o momento mais incrível é quando eles reconhecem as suas limitações, as suas dificuldades, e não há um espírito de acusação. Eles não ficam se acusando, você errou aqui, você errou ali, você devia ter feito isso, eu estava trabalhando, você... Não tem isso. Mas eles olham para dentro do coração e eles começam a dizer, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, Eles não se acusam, eles não acusam um ao outro, mas eles levantam dentro do coração as questões que eles podiam ter resolvida. Quem acusa assim, irmãos? Quem acusa a gente assim? Quem? Ana, nunca. A primeira lição que nós precisamos guardar no nosso coração nessa manhã. Ana nunca acreditou nessas palavras e nós não devemos considerá-las também. Nunca. Ana nunca acreditou nas palavras de Penina. O verso 5, veja aí, é a razão. Dá para colocar aí? Dá para transmitir? Dá para colocar no painel? O verso 5 é a razão de toda acusação. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Em outra tradução apesar. A Ana, ele dava porção dupla. Por que ele dava porção dupla para Ana? Por que Eucana fazia isso? Porque ele amava a sua esposa de todo o coração, apesar dela ser, ou o texto, apesar do Senhor. Esse texto é melhor para a gente entender a compreensão, entender o sentido que está aqui. Apesar do Senhor ter deixado estéril, ter deixado Ana estéril. Eu pergunto a vocês, Deus deixou Ana estéril, irmãos? Mas está aqui na Bíblia. Está dizendo, tem 2 vezes aqui dizendo que o Senhor a torná-la estéril. Deus deixou Ana estéril? Essa é uma pergunta importante para nós. É interessante porque esta é uma percepção errada de Deus. Entenda. A Bíblia, ela vai escrever, ela vai registrar o sentimento do momento. A gente precisa entender, a Bíblia não está errada. É interessante a gente, está vendo aqui, isso aqui está errado, porque Deus não faz isso, Deus não coloca a doença nas pessoas, a gente pode pensar, então isso aqui está errado. Não, a Bíblia, ela se preocupa em registrar o pensamento, o sentimento que estava, permeando aquela circunstância. Então, o que está acontecendo aqui?
essa percepção de que Deus havia tornado Ana estéril era uma percepção daquele tempo, porque a ideia era o seguinte: Deus é soberano, se ela não tem filho, então Deus a tornou estéril. Mas a ideia não era acusar Deus, mas a ideia era dar glórias a Deus, porque o Senhor é soberano, Ele sabe o que faz. Então o sentimento era esse. No entanto, Penina pegou esse sentimento, que era um sentimento da época. Se a mulher naquela época não tivesse filho, porque o Senhor é soberano, então é responsabilidade dele, ele sabe o que está fazendo. E Ana pegou isso, e ela perverteu isso. E o que Penina, ela pegou esse sentimento, ela pegou essa percepção, e ela perverte isso. E essa percepção errada se torna uma arma para ferir, uma arma para machucar. Você pode fazer isso, você pode pegar um versículo bíblico, você pode pegar uma ideia bíblica, você pode pegar um tema bíblico, você pode pegar, uma compreensão bíblica e usá-la de forma errada para ferir as pessoas, ou você pode pegar uma percepção, perverter essa percepção e ferir as pessoas. Infelizmente pode ser feito isso. Você crê nisso? Agora, por que eu sei que essa é uma percepção errada? Eu vou mostrar para vocês na palavra. Porque lá em Êxodo, e eu queria que colocassem aí, pode colocar na NVI, Rafa, se for você que está aí, Êxodo 23, olha o que diz Êxodo 23. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, diga amém, e tirará do vosso meio as enfermidades, diga amém, esse é o nosso Deus, aleluia. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei os anos dos teus dias. O Senhor está falando isso para o seu povo. Não haverá mulher que aborte, não haverá mulher estéril. O Senhor está dando uma promessa para eles. Se eles forem obedientes ao Senhor, se eles se submeterem à direção do Senhor, se eles abrigarem no coração a vontade, a palavra, os desígnios do Senhor, o Senhor os abençoaria, o Senhor ministraria cura sobre eles, não haveria enfermidade sobre eles, mas o poder de Deus, eles estariam debaixo da égide do poder de Deus. Aleluia. Isso tem sentido para nós hoje? É assim que nós andamos hoje. O nosso Pai Celestial é bom. Irmãos, Ele não coloca doenças não nas pessoas, pelo contrário, Ele as tira. Êxodo nos garante isso. O momento que deveria ser o melhor na vida de Ana, o dia mais alegre da sua vida, porque se tratava de ir ao culto, se tratava de adorar a Deus, de celebrar pelo perdão. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Eles estão subindo a Siló, e Eucana está levando os filhos, está levando Ana, está levando também os seus pecados. Está levando tudo aquilo que o separava de Deus, que o impedia de ter comunhão com Deus. Então ele chega diante do sacerdote, ele chega com o sacrifício, e ele então entrega o sacrifício ao sacerdote. Parte do sacrifício é queimada, parte do sacrifício é entregue ao sacerdote, e uma outra parte do sacrifício é dada de volta para o casal, para que eles pudessem comer e celebrar e se alegrar pelo dia do perdão. Eles foram perdoados, o sacrifício foi aceito. Aquela família agora tinha que pular, tinha que celebrar, tinha que vibrar, tinha que glorificar a Deus, porque agora as orações seriam ouvidas, eles poderiam falar com o Pai Celestial, não havia mais barreira, a família estava liberta e perdoada. Imagine, era um dia de alegria. Você vem para o culto triste ou alegre? Você vem para o culto dizendo o seguinte: poxa, eu estou cheio de pecado, Deus não vai me ouvir. Você vem, obrigado, Senhor, porque meus pecados foram perdoados. Eu posso entrar aqui nesse lugar e junto com meus irmãos eu sei que eu serei ouvido. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda a igreja tem uma graça natural de cura, porque a cura está entre nós. Lá na igreja, nós tínhamos uma que estava tentando engravidar
há 12 anos, né? Outra, o bebê não parava. Uma, duas. Quando a criança começava, aquilo que estava ali não estava se cumprindo. E aí perdia uma, perdia duas. Beta, né? E aí, cada uma a seu tempo, foi abrindo o coração. E uma falou, pastor, falou para a gente, para a igreja, falou para a igreja. Preste atenção, o poder não está no pastor. O poder não está no irmãozinho, o poder está na igreja. A gente precisa restaurar essa compreensão hoje. A unção está na igreja, porque a igreja é o corpo do cabeça. Ele é o cabeça. E ela abriu, ela tem 12 anos que eu estou tentando engravidar, e eu não consigo engravidar. E a igreja começou a orar, engravidou. A outra, anos e anos, o homem fez tratamento, o homem gastou dinheiro com o médico. Cadê o irmão de Irecê? Cadê o irmãozinho de Irecê? Ele é lá perto da sua terra, de Xique-Xique, já ouviu falar de Xique-Xique? Xique-Xique, na Bahia, lá perto, Humberto. Todo tipo de tratamento que você puder imaginar, Humberto fez. E aí, num dia, eu levei um homem na igreja que tinha uma graça especial. Leandro, eu não costumo levar, sabe, esses profetas, esse povo. Muito difícil eu levar esse povo na igreja, porque às vezes a gente que tem o dom, mas não está debaixo de autoridade, é só problema. Mas eu tinha recebido uma orientação, pode levar esse rapaz aí que eu garanto. Mas antes eu marquei para conversar com ele. Falei, como é que é esse negócio aí? Ele, pastor, é o seguinte, se Deus falar comigo, eu falo. Se Deus não falar, eu não falo, não. E outra coisa, antes de o Senhor falar, de eu falar com a pessoa, eu pergunto ao Senhor, pastor, o Senhor me falou isso, isso e isso, tem sentido para aquela pessoa? E se o Senhor me autorizar, eu falo. E nós sabíamos que ela estava orando para engravidar. Livânia, o nome dela. E eu levei esse rapaz lá na igreja. Um rapaz cheio do Espírito Santo. A segunda vez que eu levei, ele não falou nada, o povo saiu triste da igreja. Porque na primeira vez, né? Deus falou e a igreja lotou na segunda vez, na primeira vez. Mas na segunda, ele passou, Deus não falou nada. Falei, falou, você pregou, as pessoas foram edificadas. Mas o povo gosta da revelação, né? Tem que ter a unção da Kodak. E aí, ele pregando, tem que ter a unção da Kodak. Ele pregando, e ele falou assim comigo, pastor, está vendo aquela moça ali? Eu falei, estou vendo. Ele falou assim, Deus falou comigo que o que ela está pedindo está sendo gerado no ventre dela. Eu falei, ai. E a gente estava orando, né? Já você pode falar, meu irmão. Chama ela. E aí ele chamou, pegou a mão de Viviane, lembra? Botou a mão de Viviane em cima da barriga dela. E ele falou assim, olha, Deus falou comigo que o que você está pedindo está sendo gerado, já está sendo gerado dentro do seu ventre. Quando ele falou isso, essa mulher chorou, a igreja toda chorou. Quando foi no meio da semana, ela me liga, pastor, eu fiz um exame, a menstruação atrasou, e eu estou grávida há 1 mês. Só que o Dimas devia ter dito o seguinte, olha, para aí, porque veio 1, veio 2, veio 3, e se vacilar vai vir o 4º aí. Eu falei, Humberto, que negócio é esse, irmão? 3 crianças. O Senhor trouxe cura. Essa palavra é fiel. Quando a igreja ora pelas estéreis, o Senhor responde. Se nós orarmos com fidelidade e se orarmos como Ana orou, o Senhor fala, o Senhor restaura, Ele cura. Nós cremos nisso, amém, queridos? E Ele trouxe cura. Depois veio outra, e vieram outros, e o Senhor foi fazendo coisas que Ele está fazendo aqui no meio de vocês, nada diferente do que vocês conhecem. Preste atenção. Penina encarna esse espírito de acusação. Quem atua para roubar as coisas boas que Deus fez por nós, irmãos? Satanás. Quem age para destruir a alegria em seu casamento? O nosso inimigo. Quem atua hoje para tirar da gente o prazer dos relacionamentos? O inimigo. Nosso inimigo. Preste atenção no que eu vou te falar, porque
Todo casal enfrenta conflitos, sim ou não? Um dia eu estava em Goiânia, num congresso com Viviane, antes da gente se associar à Comunidade da Graça. Eu fiquei um pouco perdido, vou para onde? Meu Deus, vou para cá, vou para lá. E fui para Goiânia, conhecer alguns ministérios que eu não queria andar sozinho. Eu não conhecia ainda o princípio de quem anda sozinho caiu ou vai cair, mas aquilo já estava no meu coração. E eu fui para Goiânia, estava lá no congresso com ela, e o pastor pregando, a gente todo empolgado no congresso. E o pastor disse assim: olha, eu estou casado há 17 anos com essa mulher e nunca tive uma discussão com ela. Eu disse: bora embora. Pega na mão dela, não, vamos ficar aqui, calma, vamos terminar a pregação. Eu disse: não tem como, não dá, minha filha. A gente é de carne e osso, nós somos pessoas naturais. Irmãos, ninguém aqui tem asa, ninguém tem. Vocês estão vendo uma auréola aqui em cima da minha cabeça? Quando o Leandro prega aqui, tem alguma auréola em cima da cabeça dele? Olha, tem anjo aqui, tá, por enquanto é carne e osso, né? O cara está 17 anos, ele disse assim: eu nunca tive uma discussão com a minha mulher. Primeiro que ele não era mudo. Se fosse mudo eu até acreditava. Mas eu nunca tive uma discussão. Dá para... Não dá, né, irmãos? Espera aí. A gente tem que pregar a palavra de Deus com verdade. Sabe? Eu nunca tive uma discussão com a minha mulher. Eu nunca tive um desentendimento com ela. Nossa família, 17 anos de casado, nunca tive uma discussão com ela. Não existe isso, não é verdade. Toda família, todo casal enfrenta problemas. Mas nenhum de nós pode permitir que os conflitos dominem as nossas vidas, transformando nossa casa num campo de guerra. Não. Preste atenção. Olha para a família de Eucana. Olha para essa família que está aqui nas Escrituras. Como é que está o estado dessa família? Todo mundo sofrendo aqui. É uma família em sofrimento contínuo, e isso tudo indica por muitos e muitos anos. O que está acontecendo aqui é sofrido, está todo mundo aqui está doente, todo mundo aqui está sofrendo nessa família. Há um texto que reflete bem a realidade de muitas famílias na igreja hoje, que está em Jó 30, não precisa colocar não, em Jó 39, 25, que diz o seguinte: cheira de longe a batalha. Cheira de longe a guerra. Não, esse não é o plano de Deus para a nossa casa. Não acredite nisso. Às vezes, porque nós não sabemos resolver os nossos conflitos, a gente pensa assim: pastor, porque todo mundo tem conflito mesmo, todo mundo briga mesmo, sabe? Então isso é o certo mesmo, é o natural mesmo. Não, não é. Isso não é verdade. Sabe aonde eu vejo uma mulher extraordinária aqui nesse texto? Sabe aonde eu vejo? Aqui, nesse lugar, debaixo de acusação, nesse ambiente de acusação e de opressão, eu encontro uma mulher extraordinária. Nesse ambiente infernal, eu vejo uma mulher poderosa e eu vejo uma mulher tremenda que traz ensino para o nosso coração. Ana, ela é uma mulher que ensina para nós hoje, porque nós não vemos Ana desenvolvendo ofensa, ou devolvendo, ofensa por ofensa. Nós não vemos Ana retribuindo, a Penina, brigando com Penina. Você não vai encontrar nesse texto Ana brigando com Penina. Você não vai encontrar nesse texto Ana fazendo orações do tipo: Senhor, mata os filhos dessa mulher, acaba com a raça dela, enfraquece Eucana. Você entendeu? Você entendeu? Enfraquece Eucana, Senhor. Não vemos. Ana não ora assim. Nós devemos sentar nessa manhã e repensar a nossa vida com base na vida de Ana, na sua maneira de resolver conflitos dentro da nossa casa. Aprender com ela, sermos humildes de coração. Eu preciso muito, e você precisa como eu. Pense numa mulher crente. Fecha teus olhos agora, rapidinho. Todo mundo aqui, fecha os olhos. Eu quero que você faça um exercício aqui agora. Pense numa mulher crente. Você que é homem, pense num irmão crente. Não tem problema, está tudo certo. Talvez seja a sua mãe. Talvez seja a pessoa que te levou a Cristo. Talvez seja um personagem bíblico. Pensa aí, pensa numa mulher crente de verdade. Pensou? Pensou? Ana era mais crente do que essa mulher. Agora olha para mim.
Essa mulher está dentro de você. Essa mulher está dentro de você. Meu irmão, esse espírito de sabedoria está dentro de você, está dentro da sua casa, esse recurso está dentro da sua vida, está dentro do seu casamento. Se você tem Jesus na sua vida, se você tem o Espírito de Deus habitando no seu coração, porque a palavra do Senhor diz que em Romanos 5,5, o Espírito do Senhor nos foi outorgado e Ele colocou um amor diferente no nosso coração. Quando você foi criado, você aprendeu a amar. Mas quando você foi restaurado, você aprendeu a amar como Deus ama. Então, essa mulher, ela está dentro de você também. Essa Ana está dentro de você e esse espírito, meu irmão, de sabedoria para resolver conflitos da maneira de Deus está dentro do seu coração também. Eu estou encerrando, mas eu queria dizer o seguinte para você, que talvez você não notou no texto, e a gente nota, e Deus mostra para a gente. Ana, ela tem uma percepção correta da situação. O que Penina está acusando? Qual é o papel do acusador? Preste atenção, nem sempre o acusador vai tratar com você com mentiras. Acho que foi o Cezinha que falou isso ontem, né? Não foi? Que o diabo não teve a coragem de dizer assim, se tu és o filho amado, ele não completa a frase, né? Se tu és o filho de Deus, né? Então manda. Mas o texto diz lá, eis que este é o meu filho amado. Então, o diabo nem sempre vai usar, mentiras para te acusar. Às vezes ele vai usar a verdade. Ele vai distorcer isso. Mas ele não vai deixar de cumprir o propósito de acusar você. Então, olha que coisa tremenda. Preste atenção. Mesmo debaixo de acusação, e a situação é essa, Ana tem uma percepção correta. O que Ana faz? O problema está em mim. Porque assim, debaixo de acusação, a gente facilmente tira as vistas, o foco do problema, e a gente olha para quem está acusando. Esse era o propósito do inimigo. Esse era o propósito do inimigo na vida de Ana. Então, a gente facilmente tira os olhos do problema e coloca no acusador. E coloca em Deus, porque Penina tentou dizer para Ana o seguinte, olha, o problema é Deus, Deus não ama você, Deus não cuida de você, não deu certo. Então agora, ela está falando algo que machuca, mas Ana tem uma percepção correta da situação, e ela diz o seguinte, o problema está em mim, então Senhor, me ajuda. O problema está em mim, Senhor, me ajuda. Ela foi para os pés do Senhor. Ela tirou os olhos de Penina, ela tirou os olhos em Eucana, ela foi para o Senhor. Tenha uma percepção correta da situação. Preste atenção, identifique o problema. Identifique onde realmente está o problema e busque a Deus com um coração quebrantado. Não confunda amargura com mágoa e raiva. A gente precisa fazer uma separação aqui nessa manhã. Amargura é uma coisa. Raiva, mágoa são outras coisas completamente diferentes. Em nenhum lugar o texto diz que Ana está revoltada, desejando se vingar, odiando Penina. Não, o texto não diz isso. O texto diz que ela estava amargurada por conta da sua esterilidade. Ana olhou para dentro de si, para dentro do seu problema, ela concentrou todos os seus esforços, toda a sua atenção no seu problema. Às vezes a acusação é perversa, mas ela trata de uma verdade. Ela trata de uma verdade. Ela era estéril. Não foi o Senhor que colocou a esterilidade nela, ela nasceu assim, foi um problema. Sabe aquela mentalidade, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? O Senhor, nem ele, nem os seus pais. Ela nasceu, nós estamos no mundo caído, as crianças nascem com problemas. Infelizmente, a gente orou aqui agora pelo Daniel, nasceu com um problema, a resposta já veio, a igreja orou, a resposta já veio. E ela virá, e ela continuará vindo. Porque o Senhor é bom, quando a igreja ora, quando a igreja se une, quando a igreja ora, as coisas acontecem. Então, Ana nos ensina o seguinte,
As nossas orações podem até ser fruto de um coração amargurado. Sabia disso? Elas podem ser fruto de um coração amargurado, mas nunca de um coração vingativo. É diferente. Você pode estar amargurado, você pode estar triste, você pode estar arrebentado, quebrada, ferido por dentro, sabe? Você pode estar com o seu coração angustiado. Quantas e quantas vezes Jesus orou angustiado, irmãos? Quantas e quantas vezes ele orou com angústias profundas na alma? É possível fazer orações fruto de angústia, mas elas não podem ser fruto de um coração vingativo. Não. A gente precisa desarmar o nosso coração nessa manhã. A nossa luta não é contra a Penina, amém? Não. A nossa luta, por vezes, é contra a gente mesmo, contra o problema, contra o nosso problema. A gente pode enxergar, na verdade, as nossas limitações e dificuldades, mesmo debaixo de muita acusação, e colocá-las diante de Deus, sem raiva e sem desejo de vingança. A gente pode fazer isso. Você foi injustiçado no trabalho, você pode colocar essa injustiça diante do Senhor, sem raiva e sem desejo de vingança. Você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. Você está sendo injustiçado dentro de casa, você está sendo, acusado de alguma coisa, você pode colocar isso diante de Deus. É normal se angustiar. Quando alguém acusa a gente, quando alguém, fala algo que fere a gente, é normal, você é de carne e osso, você tem uma alma. Oxe, como diz lá na Bahia, oxe. Você tem uma alma. Quando o baiano está bem perplexo, ele fala assim, oxe. Não, como é? Oxe. Mas quando ele está estarrecido, ele diz, oxe. Eu acabava de rir, me acabava de rir com isso. Ele liga a metralhadora e diz, oxe. Você pode estar orando desse jeito, Você pode estar angustiado. A oração pode estar saindo como um fruto de um oxe. Não aceita isso, não. A gente pode enxergar as nossas limitações e dificuldades, mesmo debaixo de acusação, e colocá-las diante de Deus sem raiva e sem vingança, e essa é a nossa verdadeira adoração. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. A adoração aceita nessa peregrinação a Siló foi a de Ana, não a de Penina. A oração ouvida nesse sacrifício, o perdão foi derramado sobre Ana e não sobre Penina. Você já reparou que Deus ama e aceita orações que se comprometem com entregas? Orações que se comprometem com sacrifícios? Você já percebeu isso? Com entregas? Zaqueu, Senhor, se eu defraudei alguém, eu prometo que eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse, uau, hoje chegou salvação nessa casa. Ana, Senhor, se tu atentares para a humilhação da sua mulher, e ela não está tratando das acusações agora de Penina, mas o fato dela ser estéril, isso era a humilhação que ela está tratando. Ela, Senhor, se tu atentares para a humilhação de tua serva, e não esqueceres de tua serva, e deres a tua serva um filho, o que ela disse? O que ela disse? Eu entregarei ele ao Senhor. Quantos dias? Todos os dias da sua vida. E Deus deu um filho para ela? Só um? Quantos filhos Deus deu para ela? 6. 6 filhos. E sabe o que ela fala? A humilhada teve 7 filhos. Porque ela está dizendo o seguinte, ela não está tratando da questão numeral, ela está tratando da questão da perfeição de Deus. O Senhor é perfeito. Ela está dizendo ali, o Senhor é perfeito em bondade. O Senhor é perfeito em restituição. O Senhor é perfeito em curar enfermidades. O Senhor é perfeito em restituir, em ouvir a oração do humilhado, do desprezado, do desamparado. O Senhor é perfeito nisso. Ele é perfeito nisso. Deus ama orações que tenham uma entrega. E eu pergunto a você nessa manhã, o que você precisa abrir mão hoje? Do que você precisa abrir mão? Sabe 2 coisas que atrapalham Deus ouvir a nossa oração? 2 coisas importantes. Só isso eu vou encerrar de verdade. Ter razão.
Essa é uma coisa que a gente precisa entregar ao Senhor nessa manhã. Ter razão. Preste atenção no que eu vou falar para você. Deus não atua quando a gente tem razão. Deus atua quando a gente tem um coração quebrantado. Amém? Deus não atua quando a gente tem razão. Talvez você está cheio de razão, mas o coração não está quebrantado. Deus atua, Deus faz, Deus age quando a gente tem um coração quebrantado. Talvez você precise entregar, sabe o que? A sua ofensa. Eu queria falar apenas isso, mas é a última coisa de verdade. A igreja tem sido um lugar de muitas pessoas ofendidas e por nada. Às vezes o irmão não falou, ele está com outra preocupação. Às vezes o irmão, ou até mesmo falhou de fato com você. Quantas vezes, irmãos, preste atenção. Se o irmão não falhar com a gente, se a pessoa não pecar contra a gente, como é que você vai praticar o perdão? Se tudo for bem na igreja, eu penso nisso. Às vezes eu penso que a gente perdeu essa perspectiva. Se as pessoas não falharem com a gente, não errarem com a gente, como é que a gente vai exercitar o perdão? Fala para mim. Se está tudo bem, ninguém perde. É o céu? No céu você não vai precisar perdoar ninguém. Guarda isso no seu coração. Mas aqui, enquanto você estiver aqui na igreja, Deus vai requerer isso de você. E sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está cheio de ofensas no coração, por coisas pequenas às vezes. E as pessoas estão tão ofendidas e a gente se alimenta dessas dores na alma e sobrevive disso, sabe? Faz as dores da alma às vezes a razão da vida. Tem gente que faz das dores da alma a razão da vida. Pare com isso hoje. Para com isso. A ofensa, a dor, a mágoa não são maiores do que o poder que há no amor e no perdão de Deus. Para você e a partir de você. O que Ana nos ensina nessa manhã? Ana nos ensina que é possível resolver os conflitos da maneira de Deus. Às vezes os conflitos não estão sendo resolvidos no nosso casamento porque a gente não colocou isso nas mãos de Deus. A coisa mais triste numa relação, num casamento, é o adultério. Eu quero contar algo para vocês. Ninguém sabe o que aquela mocinha ali passou. Vocês não têm noção de como essa mulher orou por mim. Gente, vocês não têm noção de qual o preço que ela pagou por mim. A família de Ana só foi restaurada por causa de Ana. A minha vida só foi restaurada por conta da oração da igreja e por causa da mobilização, da atitude do coração da minha esposa. Ela não se entregou, ela não aceitou, ela brigou, ela foi, sabe, mas não é uma briga aonde a gente é forte. É uma briga aonde a gente se coloca numa posição de dependência. Ninguém orou por mim como essa mulher. Ninguém orou por mim como ela. Ela orou por mim de verdade. E sabe o que eu penso? Perto da igreja tem uma academia. Do lado da igreja tem uma academia. E vocês sabem como as moças vão para a academia. Um dia o zelador chegou, pastor, tem uma moça aqui pedindo para o senhor orar por ela. No escritório da igreja. Sabe aqueles macaquinhos? A moça veio com os macaquinhos. E no meu coração, quando eu vi aquela moça, eu falei, eu não posso orar por essa moça aqui dentro, porque se eu sair daqui com essa moça, ninguém vai entender, Viviane não estava comigo. Foi um dia de manhã, eu estava no escritório, ninguém vai entender que eu estava orando por ela. Não tem jeito. Geraldo, fica aqui comigo. Geraldo, fica aqui comigo. E ele ficou, e o problema era grave, a mãe estava doente, ela era de uma outra igreja, e no momento de desespero, ela descobriu que tinha uma igreja ali e me procurou para orar pela mãe dela. Eu orei, mas não teve jeito. O Senhor, na semana seguinte, levou a mãe dela. Mas depois que terminou, que ela foi embora, eu falei, Geraldo, preste atenção, nunca mais me chame para orar por uma mulher assim. Não faça isso comigo. Preste atenção, Geraldo, se você me chamar para eu orar por uma mulher, eu vou dar um cascudo em você, cara. Ele deu risada e a gente riu. Eu falei, não pode. Não tem como. Preste atenção, o inimigo ele vai, sabe, minando, e um dia ele consegue. Então nós precisamos tomar atitudes preventivas. Eu não posso trair essa mulher, gente. Eu não posso falhar com ela.
Eu não posso arranjar uma penina, porque o que ela fez por mim, e o nome disso José fala com a Potifeia, a mulher de Potifar, é maldade. José fala com aquela mulher, é maldade. Isso que nós vamos fazer com o seu marido se chama maldade. Ele fala isso. O adultério é maldade. Eucana não entendeu isso. Essa pessoa que está do seu lado, talvez é seu marido, ou talvez é sua mulher, ora por você, cuida de você, dá a sua vida por você. Cuidado com certas atitudes suas. Cuidado com certas coisas que você permite entrar na sua vida. Por isso, Ana nos ensina muita coisa nessa manhã. Hoje é dia de resolver conflitos. Hoje é dia de sair daqui curado nessa manhã. Hoje é dia da gente entregar o nosso coração, e eu peço perdão pelo horário, de coração. Hoje é dia da gente criar mecanismos de proteção no nosso coração. Como eu vou cometer tamanha maldade com uma pessoa que cuidou tanto de mim, gente? Tem coisas que são inaceitáveis, que não é possível aceitar. Não é possível você ter um poliamor e achar que você vai agradar a Deus e suas orações vão ser resolvidas. Não é possível isso. É possível você olhar para o seu coração nessa manhã? Feche seus olhos. É possível você olhar para dentro de você nessa manhã? Enxergar as enfermidades, as dificuldades, as limitações, sabe, a esterilidade que há hoje dentro de você. É possível fazer isso? Talvez não seja uma esterilidade física, talvez seja uma esterilidade espiritual, e isso precisa ser resolvido hoje. É possível isso? É possível. Então ora um pouquinho, abaixa a tua cabeça, ora um pouquinho, pede ao Senhor para que Ana inspire mais ainda o seu coração, para que você tenha o mesmo espírito de sabedoria, de resolver conflitos, de buscar a Deus, de colocar esses conflitos diante do Senhor e ver uma resposta, algo novo do Senhor. Amém? Ora um pouquinho agora, ora um pouquinho.